continuidade às nossas aulas. Vamos falar sobre a terceira dimensão na pré-história. Então, nós já vem falando algumas coisas sobre essas invenções do homem da pré-história, né? Como nós sabemos, a pré-história ela vem de uma evolução. Então, o período paleolítico era de uma forma, o período neolítico já vem incrementar mais um pouco, né? E a idade dos metais já para dar mais uma significância nas coisas criadas pelo homem da pré-história, tá? Então, isso a gente já sabe que eles passaram, né, a cultivar a plantação, os animais. Para quê? Para não precisar ter que ir à caça, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é sobre a tridimensionalidade. Vocês sabem o que é tridimensionalidade? Então, a tridimensionalidade ela é tudo aquilo que contém 3 ângulos, tá? Então, tudo e qualquer objeto que contenha 3 ângulos é uma tridimensionalidade. Nós falamos que é um objeto tridimensional, seja eles altura, largura e profundidade. Então, são esses os 3 ângulos que um objeto precisa ter para que ele seja tridimensional, tá? A tridimensionalidade, você pode encontrar ela em vários objetos, como eu falei, né? Objetos da arte, como, por exemplo, as grandes construções e as esculturas, tá? Nós vamos falar agora de algumas esculturas e de algumas construções. Bom, o homem da pré-história, ele já conhecia várias técnicas, né, para elaborar esses objetos tridimensionais. E aí a gente imagina se ele já sabia dessa técnica tridimensional ou se eram feitas involuntariamente, né? Provavelmente ele não tinha noção ainda do que era uma coisa tridimensional, mas ele já sabia, né, executar alguma coisa que tivesse altura, largura e profundidade, tá? E aí, desde o tempo paleolítico, né, nós vimos que a evolução dos objetos, dessas técnicas, elas foram produzidas por ele e foram se evoluindo, tá? No período paleolítico, ele foi possível identificar, né, o nascimento das primeiras esculturas da humanidade, tá? Por exemplo, a figura de Vênus. A figura de Vênus, elas são pequenas, tá? Normalmente feita por mulheres. São estátuas, tá? Que representam figurinos femininos, que eram feitas com pedras, com madeira, tá? Deixa eu ver se eu consigo achar para vocês a figura. Só um momento. Então, apareceu. Essas são as figuras, né? Vênus. São as primeiras figuras feitas, né? São pequenas estátuas que representam figuras femininas, que eram feitas em pedra e madeiras, tá? Elas eram talhadas em madeira. Talhar em madeira é fazer com a madeira o formato que eles queriam, tá? Quando você observa, né, essas imagens, você vê que partes do corpo elas são um pouco exagerados, né? E aí você percebe pelos seios. E aí isso tinha um significado, claro. Esse significado era o quê? Era como se fosse para garantir, né? Para garantia do nascimento de uma criança, ou para assegurar que a mãe tivesse bastante leite, para o desenvolvimento do seu filho, tá? Como a Vênus eram feitas em madeiras entalhadas, né? Elas eram exageradas e sempre mulheres, alguns arqueólogos eles acreditavam que o homem da pré-história utilizavam, né, como uma função mística. Então eles colocavam sobre essas Vênus, né, algo que eles acreditavam. Então ela tinha como uma função mística, tá? E como um artefato mágico, certo? Bom, passando do paleolítico para o neolítico, as esculturas elas passam a ter mais formas, tá? Elas passam a ter linhas definidas e cada vez mais estilizada, tá?
era cada vez mais próxima, né, da realidade. Bom, na Romênia, por exemplo, foram encontrados algumas esculturas, tá, que eram produzidas pela cultura Ramanja, tá, em Dobruja, que se tornaram uma das maiores obras-primas de arte da pré-história. Bom, e aí vocês podem observar duas esculturas. A de um lado, um homem sentado com a mão no rosto, né, ao lado de uma mulher, e o outro, um homem com a mão no rosto também. Então são obras do pensador, né, com a sua mulher ao lado, a mulher sentada, né, e isso é de cultura Ramanja, tá? Já a escultura que mostra o homem sentado, dessa cultura Ramanja, com os braços segurando a cabeça, com uma atitude de inflexão, né, ela foi chamada de pensador, devido à sua semelhança com a escultura que vocês estão vendo ao lado, tá? De Augusto Rodin, tá? Que foi de 1902. Ele esculpiu a obra procurando expressar a busca filosófica, né, do homem, batalhando internamente no mundo de suas próprias ideias, tá? E aí, quando você observa a imagem, você consegue ver semelhança entre as duas imagens, né, do Rodin e com a da cultura Ramanja. Então, o pensador de Ramanja foi elaborado há pelo menos há 6.000 anos antes, tá bom? E nesse mesmo sentido, você acha que o ato de refletir sobre as questões profundas, né, e uma característica do ser humano? O ato de nós pararmos, sentarmos e pensar, isso é uma característica do ser humano? Uma questão de reflexão? É do ser humano isso? Tá? E o período paleolítico ele trouxe muitas novidades no mundo, né, pré-histórico. O homem ele passa a exercer várias funções em coletividade, isso a gente já viu lá no começo, né, que desde o surgimento da pré-história o homem já começa a trabalhar junto com outras pessoas, então eles trabalhavam em conjunto, e diante disso surgiram as primeiras esculturas fixas, elaboradas pelo ser humano. Tá? E no período paleolítico surgiram as primeiras casas, né? Que aí nós falamos também que eles passaram a se instalar na beira dos rios, né? Saíram de dentro das cavernas, passaram a construí-la, e por isso surgiu as primeiras casas, os primeiros vilarejos, tá? E esse que vocês estão vendo já é uma reconstrução mais moderna, tá? De uma cabana que mostra o tipo de habitação onde viviam os primeiros fazendeiros em 5.000 anos antes de Cristo, certo? Diante disso, vocês vão fazer o exercício da página 71. Qualquer dúvida pode me procurar, que eu estaria à disposição. Na nossa aula, vocês podem também tirar as dúvidas. Tudo bem? Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.